no dia 14 de dezembro, né, um dia antes aí, da avaliação de conteúdos, né, dessa primeira unidade aí, do módulo das moléculas aos tecidos. Então, durante esse módulo das moléculas aos tecidos, logo no início, né, a Ana Júlia está dizendo aqui que não vai ter mais a P1 amanhã, né? Assim, né? Eu não sabia disso, ninguém me informou, sabe? E como a gente tinha combinado de fazer essa aula de revisão, de todo jeito eu vou fazer a aula de revisão hoje aqui, tá ok? Então, durante aí esse módulo das moléculas nos tecidos, logo no início, né, vocês se depararam com essa situação, problema, que diz respeito à situação de um adolescente aí, né, com uma doença que é a doença falciforme. Tá? Para que vocês compreendessem essa situação, problema, vocês fizeram aí um tutorial, né, começaram a estudar a questão, né, e o professor da área de bioquímica, ele tentou, né, durante aí o módulo, ajudar vocês aí com conhecimentos fundamentais, né, para a compreensão daquela situação problema. Embora, assim, né, a gente não tenha, antes do fechamento aí do tutorial, discutido especificamente aí questões relacionadas com a situação problema. Então, nós começamos a falar aí de produtos nitrogenados, né, já que a situação problema envolvia aí o conhecimento de produtos nitrogenados, né, de nucleotídeos, de ácidos nucleicos, aminoácidos, peptídeos, proteínas, tá? E mesmo outros produtos nitrogenados. A bilirrubina é um outro produto nitrogenado, né? Então, nós vamos falar um pouco a respeito aí desses produtos nitrogenados, né? E começamos falando a respeito de nucleotídeos e ácidos nucleicos. Só conhecimentos, assim, muito fundamentais, né? Apenas para que vocês pudessem ficar mais em sintonia aí com a situação problema, né? Nós vimos aí que os nucleotídeos são imensamente importantes, né? Eles são as unidades fundamentais dos ácidos nucleicos, né? E isso tem relação aí com essa situação problema, né? Que depende aí do conhecimento do processamento da informação genética, né? Nós também vimos aí que os nucleotídeos eles são importantes para a transferência energética no metabolismo, né? Que é o caso aí do ATP, do GTP, né? Mencionamos aí a participação dos nucleotídeos como intermediários ativados no metabolismo, que tem relação também com essa questão energética, tá? Porque o nucleotídeo pode, ligando aí a uma determinada substância, energizar essa substância e favorecer o processo, então, de biossíntese de um determinado derivado metabólico. A gente mencionou também aí o fato de que várias coenzimas, elas têm nucleotídeos na composição. Então, o nucleotídeo é importante também na função coenzimática, tá? Mediadores da ação hormonal, segundo os mensageiros da ação hormonal, também são nucleotídeos, aí, não todos eles, né? Mas alguns nucleotídeos, o AMP cíclico, o GMP cíclico, vão desempenhar essa função no nosso organismo. Tá? Além disso, a gente tem um envolvimento de nucleotídeos na regulação da atividade enzimática, tanto na regulação alostérica, né? O ATP, por exemplo, inibindo a enzima, o ADP ativando a enzima, né? Quanto na modulação covalente de enzima, uma fosforilação de uma enzima, levando à ativação da enzima. Tá? Então, dentro dessas várias funções que os nucleotídeos podem prestar, a gente, inclusive, já estudou, aí, só no início aí desse módulo, essa função, então, ligada ao processamento da informação genética, ligada à transferência da energia no metabolismo, ligada à função coenzimática, a regulação da atividade enzimática, e ainda vamos falar, ao longo do módulo, né,
dessa função aí, de participação como intermediários ativados no metabolismo, né? De participação como segundos mensageiros da ação hormonal, que são questões aí bastante relevantes, com toda certeza. Além disso, eu mencionei para vocês que os nucleotídeos, né, eles, associados ao metabolismo, a rota de biossíntese e degradação, tem grande importância clínica. Tá? A gente vai conseguir explicar aí, o mecanismo de ação de várias drogas antibacterianas, antivirais, né, de drogas antitumorais, anticancerígenas, né, através do conhecimento aí da biossíntese do tipo. Né? E no que diz respeito bem aí, né, as doenças, a relação de ácido úrico, tá? Fundamental aí, né, em vários aspectos, aí, em várias implicações associadas à nossa saúde, aí, né, a ação de drogas, a compreensão de doenças efetivamente. Né? Então, isso é bastante relevante, aí, com toda certeza. Tá? Nós vimos aí que o nucleotídeo ele é formado de bases nitrogenadas, tá? E essas bases nitrogenadas, elas compreendem as pirimidínicas e as purínicas. A pirimidínica só com esse anel único, aí, né? Heterocíclico, e a purínica com o mesmo anel heterocíclico associado a um segundo anel heterocíclico. Esse segundo anel sendo exatamente aí o anel imidazol que a gente viu na cadeia lateral da histidina. Tá? Inclusive, um aspecto importante que a gente já pode estar falando aqui é o fato de que as nossas bases nitrogenadas, né, que são assim, o que o nucleotídeo tem diferente em relação a outras biomoléculas, né, que o nucleotídeo ele vai ser composto aí, né, de uma molécula de açúcar. Tá? Então, o açúcar tem as suas implicações aí metabólicas. Um grupamento fosfato, pelo menos, pode ser 2, pode ser 3, né, até mais, né, e nós temos a base nitrogenada, tanto de natureza pirimidínica quanto de natureza purínica nesse nucleotídeo. Então, assim, metabolicamente, né, o diferencial que a gente tem no nucleotídeo é a base nitrogenada. Tá? E essa base nitrogenada, no contexto aí do metabolismo energético, né, que a gente começou aí a discutir nas nossas últimas aulas, falando de oxidações biológicas, né, as bases nitrogenadas, elas são fontes pobres de energia. Tá? O nosso metabolismo energético ele é francamente oxidativo. Então, ele envolve a oxidação dos átomos de carbono através da retirada de hidrogênios desses átomos de carbono. Acontece que na base nitrogenada, tanto pirimidínica quanto purínica, nós temos muito nitrogênio para pouco átomo de carbono e átomos de carbono pouco hidrogenados. Tá? Então, isso significa que essas bases nitrogenadas, no contexto aí do nosso metabolismo energético, elas são fontes pobres de energia. Tá? Exatamente por isso a natureza não assim investiu muito na utilização dessas bases nitrogenadas como fonte de energia no catabolismo energético. Tá? Diferentemente, a gente tem aí, no caso particularmente aí das bases purínicas, o envolvimento aí da biossíntese de um outro produto nitrogenado especializado, né, que é o ácido úrico. Tá? Então, a partir das bases nitrogenadas purínicas, o nosso organismo ele vai produzir o ácido úrico. Inicialmente, se acreditava que isso estava relacionado exclusivamente a uma necessidade de excreção, de eliminação do organismo das bases nitrogenadas purínicas não utilizadas. Tá? Mas é mais do que isso, né, porque posteriormente se verificou que o ácido úrico ele é um importante agente antioxidante, tá? De tal maneira que, inclusive, a gente mantém aí níveis estacionários na circulação sanguínea de ácido úrico bastante altos, aí, chegando aí a 7,2 miligramas por decilitro aí, no gênero masculino, né?
Então, isso está associado à função, né, que essas espécies elas estão desempenhando, aí, essa espécie, né, o ácido úrico está desempenhando aí no nosso organismo. Tá? Eu até mencionei que apenas a base nitrogenada pirimidínica tem uma vinculação aí com o metabolismo energético. Ela pode ser usada na gliconeogênese, né, com limitação aí, que envolve a formação de intermediário do ciclo ácido cítrico, e dessa maneira, indiretamente, ser usada aí também no catabolismo energético oxidativo. Tá? Mas, assim, nessa unidade eu queria mais mostrar para vocês, né, o que é um nucleotídeo, né, como é que os nucleotídeos eles são designados, aí, denominados, né, os monofosforilados, os difosforilados, os trifosforilados, tá? Os ribonucleotídeos, os desoxirribonucleotídeos, e vocês viram também como é que funciona essa nomenclatura. A gente, falando aí dos nossos nucleotídeos, vimos aí a importância deles aí no contexto do processamento da informação genética. Tá? Então, no processo aí de replicação aí do DNA, né? Mas, assim, esse processamento da informação genética, a gente mostrou para vocês aí com um olhar mais dirigido no sentido aí da síntese proteica, tá? Da gente entender aí, né, que a sequência aí de nucleotídeos do DNA, né, de regiões aí do DNA que vão caracterizar genes específicos aí, que vão levar, então, à produção de proteínas específicas no nosso organismo. Tá? Então, isso constitui, aí, né, através aí de vários processos, o que é chamado aí de dogma central da genética molecular, que, na realidade, é um assunto que fica por conta aí do professor da área de genética do módulo das moléculas dos tecidos, e esse professor de bioquímica apenas quis lembrar vocês aí, né, da existência do chamado código genético. Né? A cada sequência de 3 nucleotídeos aí, no DNA, ele vai levar à incorporação de aminoácidos específicos na estrutura de uma proteína que vai ser biosintetizada. Tá? Então, isso é bastante importante. Tá? Inclusive, essa sequência de nucleotídeos no DNA vai gerar sequências específicas de nucleotídeos no RNA mensageiro, tá? E essa sequência aí do RNA mensageiro está associada à incorporação de aminoácidos específicos, né? Então, aqui até dando um exemplo, já dirigido aí para a situação problema, dessa sequência GAG aí, né? Que leva à incorporação de ácido glutâmico, tá? E a mudança só de uma base nitrogenada, de um nucleotídeo aí nessa sequência, com a introdução de uma sequência GUG aí no RNA mensageiro, vai levar à incorporação aí de um resíduo de valina na estrutura da proteína. Então, assim, mutações puntiformes lá na estrutura do DNA são factíveis aí, né? E podem levar a mudanças unitárias aí de resíduos de aminoácidos na estrutura de proteínas. Muitas vezes essas mudanças elas não vão significar nada, né? Se a gente trocar aminoácidos aí que têm propriedades semelhantes, né? Então isso deve significar pouco, né? É por isso que existe aí uma diversidade, um pluralismo de polimorfismos genéticos aí, associados à produção aí de uma gama variada de proteínas, inclusive da hemoglobina. Tá? Então, as pessoas, de uma maneira geral, têm variantes, têm pequenas variações aí na estrutura da hemoglobina, né? Só que quando essa variação ela implica aí a mudança de aminoácidos com propriedades diferentes, isso significa a geração aí de problemas aí, e nesse caso específico, a geração de uma doença, né? Que no caso, aí, né, já antecipando aí a condição, é a doença falciforme. Logo, na discussão aí dos produtos nitrogenados, também aí para discutir essa situação problema, nós precisamos falar aí de aminoácidos, de peptídeos, né, e principalmente aí de proteínas, né? Inclusive com a ênfase ligada à questão das propriedades ácido-básicas aí dos aminoácidos das proteínas, né?
exatamente porque essas propriedades ácido-básicas, elas têm relação a ver aí com a função da hemoglobina, com as funções, né? A hemoglobina, ela não tem uma função só, né? Então, ela tem funções diferentes, né? Sendo que a função mais ligada a ela está associada aí à função de transporte de oxigênio, mas ela transporta também aí o CO2, né? E ela tem importância aí, tamponante, tá? Então, são aspectos importantes aí da nossa hemoglobina. Então, eu comecei a falar para vocês aí de aminoácidos, peptídeos, proteínas, né? E mostrei para vocês aí as funções gerais dos aminoácidos, né? Que vão formar peptídeos, proteínas. Metabolicamente, os aminoácidos estão ligados à produção de glicose, eles são precursores aí para a via metabólica, que é chamada de gliconeogênese ou de neoglicogênese, tá? Eles são precursores para a biossíntese de lipídios, né? Para a lipogênese, para a esterificação, tá? São precursores para a biossíntese de nucleotídeos e, com certeza, né, dos ácidos nucleicos, né? E, além disso, para uma série de outros produtos nitrogenados especializados. Além aí do fato deles poderem ser usados como fonte de energia, né? E pelo menos um aminoácido, assim, no nosso meio interno, no interior aí das nossas células, poder ter função de natureza tamponante. Né? E esse aminoácido é a histidina, e por causa do grupamento do imidazol da histidina, do pK da histidina. Embora, se eu considerar um outro meio estomacal, por exemplo, né, eu tenho uma realidade diferente aí, né, e outros aminoácidos aí nesse meio, tá, que não é um meio intracelular, tá, que é um meio extracelular, né. Então, nesse meio também eu posso ter o envolvimento aí de outros aminoácidos nessa função tamponante, tá? Mas, efetivamente, no interior das nossas células, só a histidina, tá? A gente viu aí que os aminoácidos padrões têm essa porção variável, né? E tem uma cadeia lateral variável, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um aminoácido que é chamado de fenilalanina. Todos os aminoácidos, com exceção da glicina, vão apresentar esse átomo de carbono ligado a 4 ligantes diferentes, né? O que significa que esse carbono é assimétrico. Tá? E, portanto, o aminoácido, né, todos os aminoácidos, com exceção da glicina, vão apresentar estereoisomeria, pelo menos uma relação estereoisomérica, que é a enantiomeria, né, que é uma relação de imagem-espelho que pode existir entre as moléculas e que os aminoácidos que ocorrem aí no nosso organismo, eles vão ser predominantemente L configurados. Na natureza, de uma maneira geral também. A gente viu que os aminoácidos, né, eles são formados aí, né, por cadeias laterais variáveis, e essas cadeias laterais permitem a classificação dos aminoácidos. Tá? Então, nós temos aminoácidos com cadeias laterais apolares. Tá? Tem aqueles com cadeias laterais alifáticas, tem aqueles com cadeias laterais aromáticas, né, como a fenilalanina, tirosina, triptofano. Então, esses, a fenilalanina, tirosina e triptofano, têm cadeias laterais apolares aromáticas. E os outros aqui desse grupo, mostrados em pretos aí, nessa tabela, né, têm cadeias laterais apolares alifáticas. A gente tem aqueles que têm cadeias laterais polares não ionizáveis, os que têm cadeias laterais polares iônicas ácidas, aspartato e glutamina, e esses em verde aqui, que têm cadeias laterais polares iônicas básicas, né? Com cadeias, com grupos que podem apresentar carga positiva, histidina, lisina, arginina, né? A gente viu que os aminoácidos, por simplicidade, podem ser representados por siglas de 3 letras, né? Ou por uma sigla de única letra, que vai favorecer a construção, então, de uma sequência metabólica. Nas nossas atividades assíncronas, né, eu tenho enviado aí para vocês pequenos questionários, tá? Que uma vez que vocês respondam aí essas questões, que envolvem o estudo da unidade em questão, né, ajuda vocês a entenderem as aulas subsequentes aí,
Então, eu apresentei esse questionário, né, com essa estrutura de um aminoácido, de que seria um aminoácido, né, e fiz várias perguntas aí para vocês, né, e entre essas perguntas eu pedi para vocês construírem as formas iônicas dos aminoácidos, que vocês identificassem os valores de pKs dos grupamentos ácido-básicos desses aminoácidos, né? Então, esses valores de pKs foram, então, identificados. Então, são 3 valores aí de pKs, né? E nós temos 4 formas ou estados iônicos desse aminoácido, tá? Que nada mais é aí do que o aspartato. Na realidade, aqui sob a forma de ácido aspartico, né? E aqui já em estados aí ionizados, aí dissociados, né? Aqui numa forma catiônica, aqui numa forma isoelétrica zwitteriônica, aqui numa forma zwitteriônica mononegativa, aqui numa forma com 2 cargas negativas, aí, dinegativa, né? E essas formas, olha só, nenhuma delas, que são as formas possíveis aí de serem encontradas na natureza, vão compreender essa forma do aspartato, né? Então, isso significa que essa estrutura do aspartato, que é usada aí, né, por simplicidade, aí, né, para não apresentar cargas, eu imagino, né, em vários textos, né, que essa estrutura é uma estrutura que efetivamente não existe, né? Então, ela não existe porque a existência dela implicaria em que eu teria a capacidade de desprotonar o grupamento íon amônio antes de desprotonar os grupamentos carboxilas, né? Então, assim, isso não é factível, né? Para eu atingir aí uma condição de pH para desprotonar esse grupamento, eu já devo ter aumentado aí bastante o pH, né? De tal forma que eu tenho que desprotonar os outros 2 grupamentos. Então, uma coisa importante aí, né? Para que a gente possa entender a respeito da estrutura dessas biomoléculas, né? A gente viu aí também os estados iônicos da histidina, por exemplo, entre outros aminoácidos, né? E viu aí que a histidina vai apresentar 4 desses estados iônicos. E mais, mostrei aí a curva de titulação, tá? A potenciométrica, a pH métrica da histidina, né? Em que a gente vai adicionando base aí, né? E aumentando o pH, como é que fica, então, o registro dos valores de pH em função da adição de equivalentes de hidróxido. Então, a gente fica com exatamente esse perfil, uma curva com 3 degraus, tá? O ponto intermediário de cada degrau, de cada inflexão aí dessa curva, aí, né? Vai corresponder ao valor de pK dos grupamentos ionizados, ácido básicos, né? Primeiro aqui a carboxila, né? Depois aqui o grupamento imidazol e, em terceiro lugar, o grupamento alfa-amônio, né? Então, se eu quiser aqui identificar uma forma que está presente em um determinado pH, né? Assim, eu posso associar isso à curva, olha só, né? Então, nesse valor aqui de pH, por exemplo, né? Eu vou ter essa forma iônica, tá? Então, a forma iônica em que eu tenho a desprotonação da carboxila, a protonação do grupamento íon amônio e o grupamento imidazol aqui ainda protonado, né? Essa forma iônica, ela vai representar aqui a forma que existe aqui entre o pK R aqui, né? Aqui, me desculpe, nesse grupamento imidazol já desprotonado, né? Então, essa forma vai representar a forma que existe entre o pK do grupamento imidazol, né? E o pK do grupamento alfa-amônio desse aminoácido. E assim por diante, a gente pode estar fazendo aí essas identificações aí nesse sentido. A gente viu aí o que é um peptídeo, né? Como é que a gente designa um peptídeo, né? Viu aí que os peptídeos, normalmente, eles vão ter, apesar de existirem nomes sistemáticos, aí, né, designações sistemáticas, eles vão ter nomes triviais,
dei como um exemplo aí esse peptídeo glutationa, tá? Aqui mostrado na forma reduzida, né? Então, esse peptídeo é um peptídeo aí antioxidante aí, muito relevante aí no nosso organismo. É o gama-glutamil, cisteínilglicina, do qual a gente vai falar, tá? Na outra unidade que está vindo aí para frente, aí, né? Isso aí vai ter um aspecto central também na discussão em questões aí de natureza metabólica. A gente viu o que é uma proteína, né? Os níveis de organização estrutural de uma proteína, que compreendem uma estrutura primária, diferentes tipos de estruturas secundárias, uma estrutura terciária, e para algumas proteínas, né, não todas aí, né, a organização em estruturas quaternárias, que vem a ser aí o arranjo em subunidades. Né? E vimos aí exatamente a situação da hemoglobina, né, a proteína alvo aí da situação problema da primeira unidade aí, né, do curso de vocês, aí, desse módulo das moléculas aos tecidos. As estruturas terciárias, né, são estabilizadas aí, por forças específicas de atração entre pares de íons com cargas opostas, né, por formação de ligações de hidrogênio, por interações aí de Van der Waals, por ligações covalentes entre grupamento sulfidrila de cisteína, né? Situação em que a gente vai ter aí a geração do aminoácido cistina, né? E uma ligação covalente no interior aí da proteína, né? Também aí mais ligações aí de hidrogênio, né? E mais pares iônicos aqui, né? Estabilizando a estrutura da proteína de uma maneira geral. Né? Vimos aí como as proteínas podem ser classificadas quanto à forma, fibrilares, globulares, quanto ao número de subunidades monoméricas ou doméricas, quanto à composição em simples, se for só polímero de aminoácidos, ou conjugadas, nas situações em que elas têm a porção proteica e têm uma porção não proteica, e que constitui o grupamento prostético, né, da estrutura da proteína, a chamada fração não proteica. Vimos que as nossas proteínas são sujeitas aí à desnaturação e desenovelamento, né, no estado nativo. Né, a gente tem os resíduos de triptofano, de tirosina, escondidos, né, e a absorvância em 280 é baixa. Quando eu tenho desenovelamento, eu exponho, tá, essas cadeias laterais, eu aumento essa absorvância, né? Então, isso pode ser usado aí para monitorar um processo de desenovelamento, que é diferente de desnaturação. Desnaturação é quando a proteína perde a função por mudança não planejada, né, de sua estrutura. E o desenovelamento é quando ela perde a função associada ao fato de se tornar uma espiral randômica, uma estrutura completamente aleatória, uma estrutura randômica gerada pela combinação de uma multiplicidade de estados. Né? Então, agentes importantes aí no nosso dia a dia, né? Eles têm ação aí de natureza desnaturante e ou desenovelante. O etanol e o duodecil sulfato de sódio, né, eles têm, assim, um grupamento de natureza apolar na estrutura. No caso do etanol, esse grupamento apolar ele é menor, essa espécie é completamente miscível com a água, e uma vez adicionada a água, diminui a constante hidrofóbica e favorece a migração de cadeias laterais apolares da proteína para o meio externo. Né? No caso aqui do duodecil sulfato, uma coisa semelhante acontece também. Só que, diferentemente do etanol, que vai apresentar assim, solúvel, né, associado às moléculas de água, né, essa espécie vai se apresentar sob a forma de uma estrutura micelar. Né, e ela pode arrastar para o interior aí dessas estruturas micelares cadeias apolares, aí, porções apolares aí da estrutura de uma proteína, né? Então, isso favorecendo aí o desenovelamento
a desnaturação da proteína nesses dois casos aí. Nesse caso específico aqui da ureia, do hidrocloreto de bromidine, olha só, essas duas espécies têm grupos passíveis de formar ligações de hidrogênio. Então, elas podem formar muitas ligações de hidrogênio com grupamentos na estrutura da proteína. E vão competir com esses grupamentos e com a água, a formação dessas ligações de hidrogênio. Tá? De tal maneira que a proteína, então, vai deixar de ser estabilizada internamente por ligações de hidrogênio entre grupamentos aí na sua estrutura, e externamente com ligações de hidrogênio com as moléculas de água, para formar ligações de hidrogênio com esse soluto incorporado no solvente. Né? Então, isso vai gerar uma estrutura completamente desanovelada, randômica da proteína. Tá? Então, esses agentes desnaturantes são também desanovelantes. E temos o calor, né, que é capaz de promover a desnaturação por romper pares de íons, né, por romper ligações de hidrogênio, porque aumenta a energia vibracional, a entropia associada à estrutura das moléculas e os extremos de pH, que vão alterar o estado de ionização de grupamentos que vão formar pares iônicos. Tá? Então, vão romper esses pares iônicos. Isso é importante, olha só. A gente usa o etanol, inclusive, né, nessa pandemia, aí, né, o álcool, o gel, aí, que as pessoas vão usar aí o tempo todo, né? Então, está relacionado a essa ação aí do etanol. Tá? Então, o etanol ele é capaz aí de promover a ruptura e a desnaturação de estruturas proteicas, né? A destruição de membranas. Tá? O calor também vai ter essa capacidade aí, né? De desnaturar estruturas proteicas, de romper estruturas de membrana. Então, isso é bastante importante aí, né? Em vários contextos aí, né? Associados à medicina. Tá? A gente viu aí um pouquinho a respeito aí da eletroforese, que é um método de análise aí, né? Fundamentado na separação de moléculas por carga em um campo elétrico. Né? Então, conforme aí a carga efetiva que a molécula tiver, que vai depender aí do pH do meio, nós vamos ter a separação aí, né? E isso pode ser usado aí, por exemplo, para testar a pureza de uma proteína. Mas pode ser usado também no diagnóstico aí, né? Como lá da doença falciforme, né? Embora, assim, existam outros instrumentos aí de diagnóstico, né? Uma eletroforese, ela pode ser usada aí para esse padrão de diagnóstico, aí, né? Porque vai permitir que eu faça a identificação da existência de diferenças aí, estruturais aí, na hemoglobina de uma determinada pessoa. Tá? Então, quando a gente falou sobre isso tudo, eu objetivava e tornar vocês mais aptos a entender melhor a situação do problema. É claro que vocês, ao mesmo tempo, estavam estudando, fazendo o tutorial, né? Cresceram bastante aí na questão, né? De tal maneira que depois eu fiz uma discussão rápida aí a respeito da ligação de oxigênio da hemoglobina e do que ocorre aí na doença falciforme efetivamente com a hemoglobina. Então, a hemoglobina ela tem uma curva de saturação por oxigênio que segue aí uma sigmoide, um gráfico aí, em forma de S, aí, né? Enquanto que a mioglobina ela tem uma curva de saturação por oxigênio que segue aí um modelo que é chamado de hipérbole retangular. Né? Então, esses dois tipos aí de gráfico, aí, de curvas, refletem o comportamento. No caso aí da mioglobina, não cooperativo entre subunidades. É claro, a mioglobina só tem uma subunidade. E no caso da hemoglobina, um processo cooperativo entre subunidades. A hemoglobina tem 4 subunidades diferentes e elas atuando aí cooperativamente. Né? Então, essas 4 subunidades podem estar aí num estado aí bastante apertado, né? Que vão configurar aí um estado de menor afinidade pelo oxigênio. Né? E num estado aí relaxado, né?
e configuram um estado de maior afinidade para o oxigênio. Tá? Então, quando eu tenho a hemoglobina completamente 100% saturada, eu tenho um predomínio desse estado R. Quando eu tenho ela completamente dessaturada, sem oxigênio, desoxigenada, eu tenho um predomínio do estado T. E eu tenho uma conversão desses dois estados no processo. E essa conversão não é um processo assim do tipo tudo ou nada. Quando eu tenho uma sigmoide, né, que assim, a inclinação ela é muito pequena, né, e do nada você evolui para uma situação assim de saturação, então eu tenho uma situação do tipo tudo ou nada. Então, essa inclinação aqui está indicando para a gente que eu tenho intermediários, que eu tenho um cooperativismo, que eu vou ter formas intermediárias diferentes, que é o que mostra esse modelo de Monod, Wyman, Changeux, que mostra aí a saturação, dessaturação por oxigênio da hemoglobina. Aqui, eu tendo aqui esse estado T, desoxigenado, né? Quando eu não tenho oxigênio, eu tenho pouco oxigênio. Quanto menos oxigênio, eu estou favorecendo esse estado T. Mas quando eu tenho bastante oxigênio, quanto mais oxigênio eu tenho, eu favoreço o estado R. Né? Então, eu vou tendo, assim, uma progressão na conversão desses estados na medida em que eu estou tendo a oxigenação da hemoglobina. Né? E uma tendência a um comportamento diferente da curva de saturação da hemoglobina. Tá? Então, se eu tenho aqui nos alvéolos pulmonares, aqui nos pulmões, né, essa curva está mais à esquerda. Tá? A afinidade por oxigênio, que é dada aí pelo que é chamado de PO2,5, ela é menor. Então, é mais fácil da hemoglobina ficar completamente saturada de oxigênio. Isso está associado aí a um meio com menor concentração de prótons, com maior pH, com menor PCO2, com predomínio aí do estado R, que é o que ocorre nos pulmões. Né? Enquanto nos tecidos extrapulmonares, essa curva tende a ficar deslocada para a direita, uma diminuição da afinidade pelo oxigênio. Essa PO2 meio, ela vai aumentar. Eu preciso de mais oxigênio para saturar a hemoglobina, né? Isso está associado aí à presença no meio de uma maior concentração de prótons, ou seja, de um menor pH, de uma maior PCO2, originadas de quê? Do metabolismo. Então, os tecidos extrapulmonares com o metabolismo ativo, onde o oxigênio é necessário para o catabolismo energético oxidativo, a hemoglobina tende a liberar o oxigênio. Né? E produtos aí do próprio catabolismo energético, né, os prótons, né, o CO2, vão favorecer a desoxigenação da hemoglobina, né, juntamente aí com um composto que é gerado aí no eritrócito, né, que é esse 2,3 de fósforo visceral, e que ele vai estar assim, presente aí mais expressivamente, né, nas situações assim, de menor PO2, em regiões de maior altitude. Tá? Então, naturalmente, as pessoas elas vão produzir uma enzima, né, no processo aí de eritropoiese, por isso que isso demora assim, algum tempo. Aí, quando a pessoa vai de uma região de altitude baixa para uma região de alta altitude, né, a produção dessa enzima, a concentração, ter essa enzima aí nos eritrócitos. O eritrócito ele não é uma célula, ele não tem DNA, né? Ela é uma célula atípica, aí a gente poderia dizer assim, né? Então, isso aí é bastante importante aí, efetivamente. Então, esse 2,3-DPG também está associado aí ao favorecimento da desoxigenação da hemoglobina nessas regiões de altitude elevada. Tá? Então, eu tenho também aqui, em termos do equilíbrio de oxigenação, o estado oxi-hemoglobina, caracterizando o estado R, e o estado T, caracterizando a desoxi-hemoglobina. Tá? Então, o estado R, favorecido nos pulmões, aí, menor
concentração de prótons, menor PCO2, o estado T, os tecidos extrapulmonares, maior concentração de prótons, maior PCO2, tá? E também nas situações aí, de maior concentração de 2,3 de fósforo cerático. Tá? A gente viu aí que esse efeito, né, de regulação aí da afinidade da hemoglobina é um efeito de alosterina, de regulação alostérica. No caso aí do meio de maior acidez, né, os prótons eles podem levar à protonação dos grupamentos imidazol de resíduos de histidina associados aí a esse grupamento C-terminal, né? De tal maneira que isso vai favorecer a formação aí de um par iônico, né? Que favorece o apertamento aí da hemoglobina, né? Estabiliza, que leva à geração do estado T, que favorece o estado aí, de menor afinidade pelo oxigênio. Inclusive, esse efeito aí é chamado de efeito Bohr, né? Não é o efeito javali, né? Não é Bohr, B-O-A-R, né? É um Bohr aí, que é o nome do pesquisador que descobriu aí esse tipo aí de processo, né? Então, a regulação da afinidade da hemoglobina, o prótons, tem essa explicação. No meio rico em prótons, né, o equilíbrio do CO2, das formas do CO2, tende a ser deslocado para a esquerda, favorecendo aí a geração do CO2 nessa forma, e ele vai tender a ser eliminado aí pela expiração, mas também vai tender a reagir com grupamentos amino de estrutura da proteína. Né? Então, esses grupamentos amino vão formar um derivado chamado de carbonato, que tem carga negativa. E com essa carga negativa, isso também vai favorecer a estabilização do estado T, o apertamento, a formação de pares iônicos que vão apertar a estrutura da hemoglobina, favorecendo a desoxidação. E a gente tem também a questão lá do 2,3-DPG. Tá? O 2,3-DPG, que é a mesma coisa, né? Então, é formado por ação de uma enzima que o forma exclusivamente para que ele possa, então, favorecer a desoxigenação da hemoglobina naturalmente nas pessoas normais em regiões de altitude elevada. Mas na pessoa aí que tem a doença falciforme, ela vai ter aí naturalmente, né? Ela vai ter esses níveis de 2,3-DPG também elevados para favorecer a desoxigenação. Tá? Então, doença falciforme tem uma origem na herança aí de uma mutação que substituiu aí uma única trinca aí no gene que codifica para a produção da subunidade beta da hemoglobina, né? E essa mudança, né, significa a troca de um resíduo de aminoácido de glutamato por valina. Glutamato que tem cadeia lateral polar iônica ácida, a valina que tem uma cadeia lateral polar de natureza apolar, de natureza hidrofóbica. Né? Então, aqui, cadeia lateral, né, do glutamato, aqui a cadeia da valina. Então, isso significa assim, vai alterar propriedade ácido-básica, vai alterar a capacidade de migração eletroforética. Inclusive, é por isso que a eletroforese pode ser usada, né, como um método diagnóstico. Né? Inclusive, até diagnóstico aí, do chamado traço falcêmico também. Assim, o diagnóstico da pessoa adulta, aí, normalmente, lá no início da vida, né, tem outras complicações, aí, né, outras combinações aí, na geração aí da hemoglobina, né, do recém-nascido, outras subunidades gama, né? Então, uma questão mais complexa aí nesse sentido. Mas quando expõe, então, esse grupamento aí, valina, essa valina, ela está na subunidade beta da hemoglobina, né? Especialmente quando a gente tem a desoxihemoglobina,
que aperta e expõe mais efetivamente ao meio externo esse grupamento aí de natureza hidrofóbica, há uma tendência de polimerização anômala da hemoglobina. Então, em vez de ficar organizada sob a forma de tetrâmeros, ela vai tender a formar fibras, que vão formar cachos, feixes dessas fibras, e isso tem relação aí com a perturbação do ciclo esquelético, que vai levar à mudança de forma. Ao mesmo tempo, assim, que ocorre também processos oxidativos, né, que vão alterar a composição lipídica humana, né, que vai diminuir a deformabilidade da membrana, né, e isso também é um fator aí que vai favorecer a ruptura precoce desses eritrócitos na circulação sanguínea. Tá? Então, isso tem relação aí com a tendência à isquemia, a microinfartos, né, que representam preocupações centrais aí, na doença falciforme. Né? A doença falciforme, então, a gente tem um aumento aí dessa taxa de remoção dos eritrócitos, né? E isso significa um aumento aí na produção do produto de degradação e excreção do grupamento M da hemoglobina, que vem a ser a bilirrubina. Tá? Então, essa bilirrubina, ela fica caracteristicamente aumentada aí, na pessoa que tem esse padrão aí, né, de hemoglobinopatia. Né? A gente vai ver outras doenças aí de eritrócitos que não vão configurar aí uma hemoglobinopatia, mas sim uma eritrócitopatia, a gente poderia chamar assim, em que a gente vai ter essa situação também aí, né, de hiperbilirrubinemia, de icterícia, né, presente aí nas pessoas. Né? Então, são coisas importantes. Logo em seguida, eu passei a falar para vocês um pouco sobre as enzimas, né? Porque a gente já estava com o olhar dirigido, aí, como eu disse para vocês, de estudar o metabolismo. A maior parte do tempo, nesse módulo, aí, o professor de bioquímica, né? A bioquímica vai lidar aí com o metabolismo. Porque essas coisas estruturais, aí, né? Vocês todos já têm uma noção aí, né, do segundo grau, né? Já sabem efetivamente aí, né, um pouco a respeito aí sobre as estruturas dessas biomoléculas, né? E sabem menos aí, né, a respeito de metabolismo. Então, o metabolismo representa efetivamente onde a gente pode contribuir mais aí para a formação de vocês, né? Por isso esse olhar mais dirigido aí para o metabolismo. Para entender o metabolismo, a gente precisou entender a catálise, né? As enzimas, né, elas são proteínas, né, que podem ser classificadas de maneiras diferentes, como as proteínas, cada uma de subunidades em monoméricas e oligoméricas. Né? Então, uma classificação que é importante, aí, né, porque esse oligomerismo em enzimas ele está bastante associado, aí, né, não necessariamente, né, à regulação, né, a chamada um tipo de regulação, que é a regulação alostérica. Mas a enzima pode ser classificada como proteína também por conta da composição em simples e em conjugado, sendo que nesse caso aí, né, nós temos aí a porção proteica, que recebe a designação de apoenzima, o grupamento prostético, aí, né, o grupamento não proteico, que é o cofator, aí, o grupo de natureza prostética, né, junto com a apoenzima, vai gerar a holoenzima, né? E muitas vezes a enzima, né, simples ou conjugada, vai precisar de cofatores, né, não prostéticos, né, que são chamados aí de coenzimas. Então, esses cofatores não prostéticos são chamados de coenzimas, são bastante importantes. O próprio cofator prostético, altamente relevante, inclusive mostrando para a gente que, assim, muito além aí do processamento da informação genética, o nosso metabolismo, as funções nas quais as enzimas participam, né, depende aí da alimentação, da nutrição, da absorção de fatores nutricionais, do transporte, né, desses fatores nutricionais. Então, por isso que deficiências seletivas aí de fatores nutricionais, que são cofatores de enzimas, podem levar a prejuízos
funcionais aí no nosso organismo. E a gente tem assim, uma grande quantidade de processos patológicos associados à deficiência desses fatores. Muitos com origens nutricionais, mas em outras situações com problemas de natureza absortiva, né? Isso é bastante relevante, né? É o caso aí também das coenzimas, né? Então, muitas vitaminas introduzidas aí na alimentação, né? Elas vão formar coenzimas que vão ajudar na atividade enzimática. Então, o planejamento genético aí, pode estar perfeita, a pessoa perfeita geneticamente, né? Mas ela tem, nutricionalmente, né? Ou tem em termos aí de absorção, né? Déficits seletivos que vão significar problemas aí específicos no nosso organismo, né? Então, isso é bastante relevante aí com toda certeza. Tá? A gente viu como que as enzimas podem ser classificadas em relação ao mecanismo da catálise também, né? Essa classificação aí compreende as oxidase, as transferases, hidrolases, liases, isomerases, ligases. Mostrei exemplos aí, né, de enzimas que pertencem a essas categorias, as oxirreductases, as deshidrogenases, as aminotransferases, as transferases, as peptidases, das hidrolases, as hidratases, desidratases, das liases, isomerases, da categoria das isomerases, mesmo carboxilases, da categoria das ligases, né? E sempre assim, pedindo que vocês respondessem aí na atividade assíncrona questões que ajudariam na compreensão da unidade aí em curso, né? E a gente pediu que vocês respondessem algumas questões relacionadas aí com essa reação, tá? Aqui eu tenho o lactato sendo convertido em piruvato, tá? Então, num processo em que eu tenho uma oxidação por desidrogenação. Então, a enzima é a chamada lactato desidrogenase. Ela catalisa uma reação de desidrogenação, é uma oxirredutase da classe das desidrogenases. Então, como toda desidrogenase, ela precisa de uma coenzima de oxidação. Essa coenzima de oxidação, aqui no caso, é a NAD, né? Que vai formar NADH mais H+, que vocês já sabem, que vai estar levando hidrogênios aí para a cadeia de transporte de elétrons, né? Então, isso é bastante relevante, né? Embora, assim, a lactato desidrogenase catalise a reação nesse sentido no fígado, onde ela vai ter a participação aí, das reações lá da gliconeogênese, com uma relação com a gliconeogênese. No tecido muscular, no músculo esquelético, no músculo cardíaco, a lactato desidrogenase tende a catalisar a conversão de piruvato em lactato, né? Então, a reação ocorre no sentido reverso, né? E isso aí é bastante importante aí, na via que é chamada de glicólise de natureza anaeróbia, né? Então, a gente fez essa discussão aí com vários questionamentos dirigidos, né? E logo eu passei a falar um pouco para vocês aí de cinética enzimática. Na verdade, falei antes que a reação enzimática in vitro, ela ocorre quando eu tenho uma reação reversível, eu vou ter aí uma situação de equilíbrio termodinâmico verdadeiro, perfeito, na reação enzimática, que configura o que é chamado de equilíbrio de Briggs-Haldane, tá? Só que, quando eu tenho uma reação no nosso meio interno, o produto ele é usado em um outro processo, muitas vezes no metabolismo, mas em outras funções também. Então, eu não vou tender a ter o retorno e o estabelecimento aí desse estado de equilíbrio termodinâmico perfeito. Mas a gente tem a geração do que é chamado de um estado de quase equilíbrio, ou de equilíbrio de estado estacionário de Briggs-Haldane. Então, esse estado de equilíbrio estacionário de Briggs-Haldane, ou estado de quase equilíbrio, né, ele existe nas nossas células, no nosso organismo. Tá? Então, usando uma situação que existe no nosso organismo,
pesquisadores, aí, Michael e Menten, desenvolveram um modelo matemático para trabalhar com as enzimas numa situação que imitasse o processo natural das nossas células. Para isso, o que eles fizeram? Eles consideraram a reação enzimática que estaria numa situação aqui de equilíbrio, numa situação in vitro, né, no início do processo. Quando eu tenho o início do processo, né, eu não estou tendo retorno. Como eu não estou tendo retorno, eu tenho uma situação que é semelhante à situação de equilíbrio de estado estacionário que ocorre no nosso organismo. Né? Então, essa situação, olha só, para ter ela no meio in vitro, eles trabalharam com a velocidade inicial. E essa velocidade inicial, além disso, ela representa melhor a capacidade da enzima. Porque mesmo quando a concentração do substrato é elevada, na medida que passa o tempo e o substrato declina, eu vou tendendo a ter um declínio na capacidade de formação de produto. Então, a velocidade com a qual a enzima efetivamente pode trabalhar, ela é melhor expressa, né, como velocidade inicial. Por isso, eles construíram aí um gráfico da velocidade inicial contra a concentração do substrato, né, mostrando aqui uma curva que vem a ser uma hipérbole retangular. E representaram aí essa situação, olha só, aumentando a concentração do substrato, mesmo quando eu tenho a velocidade inicial, olha só, numa concentração muito elevada, essa velocidade não vai tendendo a aumentar mais, porque a enzima está saturada pelo substrato. Então, isso configura a geração do que é chamado de velocidade máxima. Né? E a gente tem aqui um valor de concentração do substrato que representa metade da velocidade máxima, que é uma constante de meia saturação, que eles chamaram aí de Km. Tá? Então, esse Km e a velocidade máxima são duas constantes associadas a essa curva cinética e de velocidade da catálise enzimática de uma enzima em função da concentração do substrato. Aí, esses pesquisadores derivaram uma equação matemática. Tá? E assim, teoricamente, né, tem todo o passo a passo que eles usaram para isso, é uma coisa brilhante, com toda certeza, o que eles fizeram, né? E chegaram a essa equação matemática, né? Que hoje a gente sabe que é um dos modelos aí, né, que podem representar o comportamento de uma hipérbole retangular. Tá? Inclusive, hoje tem programas aí de computador que já permitem que a gente possa determinar a equação, né, e os valores dessas constantes aí, a partir do modelo de regressão, aí, né, de ajuste que a gente utiliza para fitar, né, os pontos experimentais aí, em uma determinada situação. Tá? Então, a velocidade da reação contra a concentração do substrato vai ser dada por essa equação, que a velocidade inicial é igual a V máximo vezes a concentração do substrato, dividido por Km mais a concentração do substrato. Tá? E eu mostro aqui, efetivamente, que quando a velocidade inicial é igual a metade da velocidade máxima, a concentração do substrato é igual a esse valor de Km. Tá? Então, isso é importante para caracterizar a enzima, e é importante para caracterizar também a ação de drogas sobre essa enzima. Tá? E nesse processo, né, da caracterização de drogas, é muito usual aí fazer a linearização da hipérbole retangular. E essa linearização é feita aí pelo chamado método de Lineweaver-Burke, tá? Em que a gente vai usar os duplos recíprocos da equação de Michaelis-Menten, o inverso. Pega tudo que está no numerador, passa para o denominador. Tudo que está no denominador, passa para o numerador. Aí a gente chega a essa equação. E nessa equação, o que a gente tem? Aqui, ó, nesse ponto, olha só, eu tenho, isso aqui é uma equação da reta. Y é igual à inclinação vezes x mais a interseção. Então, y
Y, X, X, né? Inclinação, slope em inglês, né? Interseção, 1 sobre a velocidade máxima. Né? Então, aqui na interseção da reta, né? Na ordenada, eu tenho 1 sobre V máximo. E eu mostrei aí para vocês também que quando 1 sobre Vzinho é igual a 0, o valor de 1 sobre S é igual a menos 1 sobre Km. Então, eu posso obter aqui nesse valor de interseção o Km, e eu posso obter aqui a velocidade máxima. Tá? Então, isso é útil na caracterização de inibição. Os processos de inibição vão afetar diferencialmente as constantes Km e V máximo, tá? De tal maneira que a gente pode estudar aí esses processos. Né? A gente viu aí os processos de inibição, podem ser classificados em reversíveis e irreversíveis, e os reversíveis vão compreender a inibição competitiva, a inibição acompetitiva ou incompetitiva, a inibição mista, pelo menos. E a gente pode considerar também a inibição não competitiva. Embora a inibição não competitiva, ela seja considerada um caso específico da inibição mista. Tá? Então, ela não precisa que receber uma classificação separada, tá? E ela pode aparecer numa situação extrema da inibição linear mista. E o outro tipo de inibição é a inibição irreversível. E a gente viu, então, olha só, que quando eu tenho aquele equilíbrio de Briggs-Haldane, em que eu introduzo aqui no processo de equilíbrio o inibidor, se eu tenho reversibilidade na ligação do inibidor à enzima, numa situação de competição com o substrato, isso caracteriza o que é chamado de inibição competitiva. Então, só de ver aqui esse equilíbrio de Briggs-Haldane, para esse tipo de inibidor, com essa situação de reversibilidade, eu vou dizer que essa inibição é uma inibição do tipo competitivo. Eu mostrei para vocês aí que o Km é uma espécie de dissociação da constante do complexo enzima-substrato. E por isso ele é a soma das constantes cinéticas que representam a dissociação desse complexo, sobre a constante de associação do complexo enzima-substrato, que é esse K1. Né? De tal maneira, olha só, que quando eu tenho a presença do inibidor, que está puxando para cá, ó, que está aumentando o K1 e está diminuindo, está aumentando o K-1 e está diminuindo o K1, o que eu tenho aqui? Se eu aumentar o K1, se eu diminuo se eu aumento esse K-1, se eu diminuo o K1, né, eu vou estar levando a um aumento aí desse valor de Km. Por isso que na presença do inibidor competitivo, o Km, que é chamado de Km aparente, né, o Km linha, ele é maior do que o Km real. E ele é maior por um fator, assim, ele é igual ao Km real da enzima sem inibidor, mas ele tem mais alguma coisa. E essa alguma coisa é proporcional à concentração do inibidor e inversamente proporcional à constante de dissociação do complexo enzima-inibidor. Né? Então, eu mostrei isso para vocês. Né? Por isso que o fator que aumenta o Km é um que representa o valor de Km mais o aditivo, né? Que é proporcional à concentração do inibidor e inversamente proporcional à constante dissociação do complexo enzima-inibidor. Esse fator aqui que está aumentando o Km foi chamado de alfa. Né? Então, o Km na inibição competitiva ele é aumentado de alfa. E o valor, né, da velocidade máxima não é afetado. Ele não é afetado porque eu tenho uma situação de competição. E no mundo real, a competição sempre vai ser ganha aí, pela maior concentração.
por quem tem a maior concentração no mundo aí da economia, por quem é capaz de colocar uma maior produção no mercado. Você vai ganhar aí a competição, né? De tal maneira que eu tenho, assim, um jeito de alcançar a velocidade máxima, aumentar a concentração do substrato. E com esse aumento aí da concentração do substrato, eu favoreço, então, a geração aí do produto, né, e a velocidade máxima da reação. É o que a gente vê aqui, olha só. Tá? Então, sem o inibidor, com o inibidor competitivo. Então, o valor de Km aparente, ele aumenta. Eu preciso de mais substrato para alcançar metade da velocidade máxima e de mais substrato para alcançar a velocidade máxima. Mas a gente alcança essa velocidade máxima. Tá? Então, isso a gente vê aí no gráfico de Michaelis-Menten e vê no gráfico de Lime-Weaver-Burke também, olha só. Se eu tenho a situação sem inibidor, com o inibidor competitivo, uma situação de que 1 sobre a velocidade máxima, que esse ponto aqui não muda, ou seja, a velocidade máxima não é afetada. E menos 1 sobre km diminui. Mas eu não falei que o km aumenta, o km aumenta. Tá? Mas o menos 1 sobre km, que é o inverso, está diminuindo. Tá? Mas o km está sofrendo um aumento. Então, esse tipo de gráfico aqui vai ilustrar essa inibição também competitiva e a gente vai enxergar a droga dessa maneira. A gente viu situação de inibição acompetitiva ou incompetitiva, né? Em que o equilíbrio estado estacionário de Briggs-Haldane tem essa característica aqui, olha, o inibidor ele vai se ligar ao complexo enzima-substrato e forma um complexo ternário enzima-substrato inibidor, que não gera produto. E por não gerar produto, né, eu estou tendo aí uma diminuição da velocidade máxima. Né? Só que o valor de Km aqui, olha só, o que eu estou tendo? Nesse caso, né, como eu estou puxando aqui para a direita, olha só, esse valor de K1 está aumentando. Tá? E o valor de K-1 está diminuindo. Se o valor de K-1 está diminuindo e o valor de K1 está aumentando, né, esse valor de Km aparente com o inibidor A competitivo, ele está sofrendo uma diminuição. Ele é menor do que o Km. Né? E ele é menor e proporcional também a um fator alfa, que no caso aqui é chamado de alfa-linha, porque ele está associado a uma constante de dissociação do complexo ternário, que é a constante K', não é do complexo binário enzima inibidor que caracteriza a constante Ki. Tá? De tal forma que eu tenho o alfa-linha. Então, o Km aparente diminui de alfa-linha. A afinidade da enzima pelo substrato aumenta. Só que aumenta não é para gerar produto. Como aumenta não é para gerar produto, a velocidade máxima declina e vai declinar também do fator, que é o fator alfa-linha. Tá? A gente vê isso aqui num gráfico de Michaelis-Menten, em que eu tenho o padrão de inibição sem a competitiva, que é a reação sem inibidor, e com o inibidor, olha só, velocidade máxima declinando, tá? Mas o valor de Km ele diminui. Tá? Apesar da afinidade aumentar, tá? Ser mais fácil ligar o inibidor com o aumento aí da concentração do substrato, né? A velocidade máxima ela não vai ser alcançada efetivamente. Tá? E a gente vê isso aí no gráfico lá de Lime-Weaver-Burke. Olha só, a interseção representa 1 sobre V máximo. 1 sobre V máximo está aumentando com o aumento da concentração do inibidor, ou seja, a velocidade máxima está diminuindo. Tá? E o valor de Km está diminuindo. O 1 sobre Km, o menos 1 sobre Km, está aumentando. O que significa que o Km está diminuindo. Tá? E eu tenho curvas aqui, ó, retas, na realidade, que são paralelas entre si. Elas são paralelas
Porque a equação aí que a gente derivou para a inibição A competitiva, essa equação, olha só, o termo para a inclinação, ele não está sendo afetado pelo alfa. Embora eu tenha aqui o Km aparente, que é dividido pelo alfa, eu tenho a velocidade máxima aparente, que é dividida pelo alfa. Isso cancela o alfa. Como cancelou o alfa, o termo para inclinação ficou invariável. Tá? Então, as inclinações, elas não mudam. Então, esse padrão aqui de inibição vai caracterizar aí uma inibição do tipo A competitiva ou incompetitiva. A velocidade máxima está declinando, o valor de Km está sofrendo uma inibição. Tá? A gente pode ter uma situação que é chamada de mista, em que eu tenho a inibição competitiva e eu tenho a influência do alfa. Mas eu tenho junto a inibição acompetitiva ou incompetitiva e a influência do alfa-linha. Então, nesse padrão de inibição mista, o Km, olha só, no que diz respeito à inibição competitiva, ele está aumentando de alfa. No que diz respeito à inibição incompetitiva, ele está diminuindo de alfa-linha. Tá? Então, ele tem essa característica. Enquanto que a velocidade máxima, no que diz respeito à inibição competitiva, não está sendo afetada. E que no que diz respeito à inibição incompetitiva, está sendo diminuída de alfa-linha. Tá? Então, eu uso isso na equação de Michaelis-Menten e de Lineweaver-Burke. E eu tenho aqui o padrão que eu vou gerar. Tá? Nesse padrão, olha só, tá? Eu vejo aqui que o aumento da concentração do inibidor está levando à diminuição da velocidade máxima. E que eu estou tendo ao afetar o valor da interseção na abscissa. Né? No caso específico aqui, quando eu estou aumentando essa concentração do inibidor, né, eu estou tendo aqui, né, na medida que eu aumento efetivamente, eu tenho aqui essa concentração mais baixa, eu aumentei, né, eu estou tendo uma diminuição de menos 1 sobre Km. Tá? Eu estaria tendo aí, né, um aumento aí desse valor de Km efetivamente aí nesse caso, né? Embora nesse tipo de inibição mista, né, eu possa ter aí uma variação mais ampla nesse valor de Km. Então, assim, Langer considera só esses 3 padrões aí de inibição, né? De uma maneira muito simples, mostra lá o que está acontecendo com o V máximo, com o Km, nos diferentes tipos de inibição que a gente tem, né? Então, é um jeito aí de identificar a inibição, além de enxergar o gráfico, de enxergar o equilíbrio de estado estacionário, de Briggs-Haldane, né? E a gente tem a situação aí, né, que devemos considerar também, de inibição não competitiva, que é uma situação em que eu tenho a inibição mista, mas que na inibição mista eu tenho esse KI muito perto do KI'. Se o KI é muito perto de KI', alfa é muito próximo de alfa'. E se alfa é próximo de alfa', tá, eu vou ter que o Km aparente, tá, vai ser igual ao Km real. Né? Por que eu tenho isso? É porque, olha só, na inibição do tipo mista, o Km aparente é Km vezes alfa dividido por alfa'. Se o alfa é igual a alfa', eu vou ter aqui Km vezes 1. Né? Então, isso significa que o Km aparente é igual ao Km real. Né? E a velocidade máxima vai ser igual à velocidade máxima dividido por alfa, ou alfa', né? Já que o alfa é igual a alfa'. Né? Então, essa situação vai configurar um caso extremo aí de inibição mista, que é chamado de inibição de natureza não competitiva, que a gente pode enxergar assim, ó, num gráfico de Michaelis-Menten, aqui o Km sem alterar,
mas a velocidade máxima sendo diminuída. Ou enxergar isso num gráfico de Lineweaver-Burke. Olha só, essa interseção que vai me dar o valor aqui de menos 1 sobre km e, por extensão, o valor de km, sem alterar, mas o valor da velocidade máxima sofrendo diminuição. Tá? Então, esse padrão é uma situação, é um caso especial de inibição mista em que eu vou ter uma tendência de geração aí, da situação, então, que configura o que é chamado de inibição não competitiva. Né? Temos também a inibição irreversível. Na inibição irreversível, olha só, no equilíbrio de Briggs-Haldane, isso aqui é irreversível. Só vai nesse sentido, não volta. Não adianta aumentar a concentração do substrato. Tá? Eu posso favorecer o processo endogenamente com que o organismo faria. Aumentaria a expressão do gene que codifica para a produção dessa enzima. Tá? Então, isso é importante aí, né? Tem drogas, eu mostrei vários exemplos aí para vocês, que vão atuar levando a uma inibição irreversível. É um caso simples aí, os mais antigos, aí, clássicos, aí, conhecidos, é da droga aspirina. Aspirina, o ácido acetil salicílico, tá? A serina do centro ativo de uma enzima chamada de ciclooxigenase, que está relacionada aí com a produção de uma classe de substâncias que nós vamos estudar, que são chamados eicosanoides, que tem uma relação com a resposta inflamatória, com dor, calor, rubor, tumor, né? Sinais cardinais aí da inflamação, como são chamados, né? Então, essa ciclooxigenase, ela vai tender a reagir com aspirina, atacar esse carbono com a saída aqui de ácido salicílico, que a gente vai eliminar na urina, né? A gente gera uma estrutura ligada covalentemente aí ao acetato, que é a da enzima, da ciclooxigenase inibida irreversivelmente. Né? A meia-vida da enzima é curta, né? O organismo vai produzir de novo aí, essa espécie, né? A gente também tende a eliminar esse ácido acetil salicílico, né? E de tal forma que, em pouco tempo, aí, né, passa o efeito da droga, né? Se a resposta, se o estímulo que gerou a resposta inflamatória continua, né, a pessoa precisa tomar aí a droga de novo, né? Para tratar, por exemplo, o quadro de dor, a pessoa está com dor de cabeça, aí, né, outro tipo de dor, né? Então, isso é importante ainda. Essa história aí da inibição é importante para a pessoa entender a farmacologia, a farmacoterapêutica, aí, né? A questão aí, né, da posologia, né? A questão do intervalo de utilização aí das drogas, de diferentes tipos de drogas, dos mecanismos de ação dessas drogas, né? Dos efeitos secundários, colaterais aí dessas drogas. Né? Então, são coisas importantes. A gente viu que as enzimas, elas também regulam alostericamente aí, processos dos quais, não todas as enzimas, algumas as enzimas de natureza oligomérica, principalmente, né, elas podem constituir sítio de regulação do processo fisiológico, da via metabólica, da qual ela participa. Então, ela vai ser sensível à ação de espécies que são chamadas de efetores alostéricos, que vão interagir com regiões da enzima que são chamados de sítios alostéricos, que são sítios aí, que vão responder à ação desses efetores, né, levando à inibição ou à ativação da enzima. Né? Então, esses efetores alostéricos podem ser homotrópicos ou heterotrópicos. Ele é homotrópico quando ele é o próprio substrato, e quando é o substrato que ativa a enzima. Né? Só tem um efeito homotrópico, que é chamado aí de positivo, de ativação. Né? O substrato, não existe nenhuma situação real aí, em que ele inibe a atividade enzimática. Por isso que o efeito homotrópico, ele é um efeito exclusivamente positivo.
enquanto que o efetor heterotrópico, ele vai atuar aí, né, sobre a enzima, ele é diferente do substrato, e existem efetores que podem ser positivos, que podem ativar, e efetores que são negativos, que podem inibir. O que essas substâncias estão fazendo é deslocar o equilíbrio RT. Quem favorece o equilíbrio T é um efetor negativo, é um inibidor. Quem favorece o estado R é um efetor positivo, que pode ser o substrato, um efetor homotrópico positivo. Outro pode ser uma substância diferente do substrato, um efetor heterotrópico positivo. Então, isso é bastante importante. Em termos de curvas, a curva que a gente tem de uma enzima alostérica, ela é uma curva de natureza sigmoidal. Né? Quando eu tenho deslocamento para a direita, eu estou diminuindo essa constante de meia saturação, né? Estou diminuindo a afinidade da enzima pelo substrato, a capacidade dela atingir aí uma velocidade máxima, né? A enzima está sendo inibida. Quando ela se liga a um ativador, essa curva se desloca para a esquerda. Né? Inclusive, esse deslocamento para a esquerda pode ser de tal ordem que a curva vai tender a ser semelhante a uma hipérbole de natureza retangular. Né? Eu vou enxergar pouco aqui o efeito homotrópico positivo, em que a ligação das primeiras moléculas do substrato exponencializou a velocidade da enzima, favorecendo aí a geração de produto efetivamente, né? Então, isso é bastante importante. Nós vimos aí a matemática aí, do modelo né, dessa curva, sigmoidal, né, pode ser representada aqui por uma equação matemática, que é a equação de Hill, aqui escrita de uma forma que não é a que aparece nos livros textos. Eles mostram essa forma aqui, ó, né, que aparece aí nos textos aí de bioquímica, de enzimologia, mas essa forma, ela equivale a essa. Inclusive, a partir dessa forma, a gente derivou essa, né, e derivou aí a forma linearizada da equação de Hill, aí, né, que é o nome que se dá ao modelo matemático aí, né, que é usado. Assim, existem outros modelos que podem ser usados, mas um dos modelos aí, mais usados, no caso, para ajustar aí o comportamento de uma enzima de natureza alostérica, né, dessa natureza. Né? A gente viu que várias enzimas também podem ser reguladas covalentemente. Né? Que um processo como a fosforilação, que envolve um ATP para fosforilar, e uma enzima fosforilante, né, vai levar à ativação de uma determinada enzima do metabolismo. Isso normalmente está ligado à regulação hormonal. A adrenalina, por exemplo, ativa uma quinase que leva à fosforilação da glicogênio fosforilase, que vai levar à degradação do glicogênio para produzir glicose, para favorecer a glicólise anaeróbica, para gerar mais energia para a contração muscular. Então, são coisas assim bacanas, importantes aí do metabolismo energético, né? E que nos endereçam a essa questão aí da regulação de natureza enzimática, né? Que a gente vai estar estudando aí, né, no metabolismo. E começamos o metabolismo. E nesse metabolismo a gente viu aí os processos das oxidações biológicas, né? Logo no início, né, vocês tiveram aí uma outra situação problema, né, de uma jovem estudante de medicina, né, que tomou uma droga para perder peso, né, que é o 2,4-dinitrofenol. Uma droga que não é licenciada no país dela, né, lá na Inglaterra, no Reino Unido, que não é licenciada também no Brasil para essa finalidade aí, né? Então, esse uso para essa finalidade é um uso de natureza irregular, né? Inclusive por causa do efeito tóxico
um uso, aí, inclusive, de natureza ilegal para essa finalidade, aí, né? De tal forma que não deve ser prescrito aí com esse tipo aí de objetivo, né? São coisas importantes aí, que nos remetem às questões aí de atribuição do FDA, né? Da Anvisa, do FDA nos Estados Unidos, da Anvisa no Brasil. Né? Então, assim, sempre que a gente fala aí do Brasil, né, a gente tem que falar aí da política também nos Estados Unidos, a nossa política, independentemente aí dos governos aí que a gente sempre teve, né, é uma política alinhada aí, né, com a legislação também de natureza norte-americana, aí, né, com a política lá do FDA. Tá? Então, são coisas importantes aí, com toda certeza. Né? Então, para falar desse 2,4 de nitrofenol, eu tive que falar para vocês aí, né, de oxidações biológicas, né, de como que ocorre o catabolismo energético, que diferentes tipos de combustíveis vão formar um combustível comum, que é a acetil-CoA. E o grupamento acetila da acetil-CoA é usado oxidativamente aí no ciclo do ácido cítrico, e esse ciclo do ácido cítrico oxida o grupamento acetato com a retirada de seus átomos de hidrogênio, que vão ser dirigidos para coenzimas de oxirredução, NAD e FAD, que vão dirigir esses hidrogênios, que a gente chama de equivalentes redutores, para a cadeia de transporte de elétrons, né? E onde a gente tem a produção de ATP, que é onde, efetivamente, o 2,4 de nitrofenol atua. Né? Então, se a gente quiser, aí, assim, a pretensão, né, se o profissional da medicina, de entender aí como que esse 2,4 de nitrofenol atua, né, de saber aí a origem dessa toxicidade, a gente precisa saber aí dessas oxidações biológicas de cadeia de transporte de elétrons, isso é relevante. Inclusive, assim, isso é um subterfúgio para mostrar para vocês, né, processos metabólicos que são relevantes para a vida de um mundo em geral, né, e que vão estar associados aí a uma grande quantidade de outros processos patológicos, né, e cuja compreensão é relevante aí, né, para a compreensão da saúde, para a compreensão da utilização aí, de estratégias específicas, né, para tratamento aí, de uma grande quantidade de processos patológicos aí, muito maior, com toda certeza, do que a gente imagina, né, e do que as situações que vocês vão se deparar aí ao longo desse módulo das moléculas aos tecidos. Tá? Para entender essas oxidações biológicas, eu precisei falar um pouco para vocês sobre bioenergética, falar de reações, de equilíbrio de reações, tá? De potenciais termodinâmicos associados às reações químicas, de energia livre de Gibbs, de entalpia, de entropia. Mostrei para vocês aí, né, que, de uma maneira simplística, né, eu posso considerar apenas a energia livre associada a essas reações, exatamente porque é a energia livre que vai realizar trabalho nas condições aí das nossas células vivas, né? E que eu tenho aí uma energia livre de Gibbs total, igual à energia livre de Gibbs padrão, mas RTLM de concentração de produtos sobre reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos, né? E que na situação de equilíbrio, em que ΔG' é igual a zero, eu vou poder calcular o ΔG0', né? Que é uma constante, então, padrão, né? A energia livre padrão, né? Que representa aí a energia livre na CNTP, que eu vou ter aí quando eu tiver pressão de uma atmosfera, temperatura de 25 graus Celsius, pH 7, concentração de reagentes produto de 1 molar. Tá? Então, sempre quando eu considero aí o ΔG0, eu posso, pelo próprio ΔG0, né, entender se a relação vai estar sendo espontânea ou não espontânea, no sentido da esquerda para a direita, que é direta, da direita para a esquerda, de reverso, né?
ela já vai estar no equilíbrio, que eu posso fazer também a partir das constantes de equilíbrio dadas pela relação de reagentes e produtos, como eu mostrei para vocês aqui. Né? Os processos químicos no nosso organismo, eles estão associados aí, né, à transferência de energia para um composto, para vários compostos, mas dentre os quais se destaca o ATP, que é chamado moeda corrente de energia nos organismos vivos. Né? E a natureza, né, foi selecionado aí nos processos naturais, aí, né, dizendo assim, né, exatamente porque tem um valor intermediário de energia que permite que ele possa receber energia de compostos com teor de energia mais alto e transferir energia para compostos com teor de energia mais baixo, sem que a energia seja desperdiçada efetivamente. Né? Então, isso é bastante importante, aí, com toda certeza. Né? Então, a energia das reações que ocorrem no metabolismo, né? E dos processos químicos que ocorrem em outras funções, né? Essa energia, ela é aditiva, né? De tal forma que a energia livre associada a uma reação pode ser somada a outra. Isso permite a gente entender aí o que ocorre na sequência metabólica. Né? Vimos aí de onde que vem a energia do ATP, né? Da instabilidade associada à repulsão das cargas negativas dos grupamentos fosfáticos. Quando a gente fornece um pouquinho de energia para quebrar essas ligações, a gente gera produtos que são mais estáveis. E é aqui que a gente enxerga a energia livre como uma situação, então, de equilíbrio entre essas espécies. Né? Então, isso é bastante importante. Aí, né? Vimos aí qual que é o valor aí dessa variação de energia livre, né? 30,5 kJ por mol, 7,3 quilocaloria por mol, para a hidrólise do ATP em ADP e fosfato, né? E mesmo quando a gente tem uma hidrólise dupla do ATP em AMP e do pirofosfato em fosfato, né? Eu tenho aí o dobro dessa energia. Tá? Então, quando o ATP é quebrado dessa maneira, embora seja a partir de um único mol de ATP, eu vou ter a liberação de energia do que é equivalente a 2 mol de ATP nesse padrão de quebra clássico que vai ocorrer na maior parte das situações do nosso organismo. Né? A gente viu aí que essas oxidações biológicas compreendem o ciclo do ácido cítrico, e esse ciclo do ácido cítrico ele envolve aí, né, a formação do acetil, o acetil-CoA formado em etapas anteriores vai ser oxidado aí, né, em reações comuns. Então, a formação do acetil-CoA é importante. A gente viu aí a estrutura do acetil-CoA, viu como que o acetil-CoA é formado, que envolve aí o ácido pantotênico que vai gerar a coenzima A, né? Viu aí que há várias fontes de acetil-CoA e que uma dessas fontes de acetil-CoA vem a ser aí a reação da piruvato desidrogenase. Então, a piruvato desidrogenase representa uma das formas aí de geração de acetil-CoA. E a gente viu, né, que eu pedi até um questionáriozinho aí para vocês, uma atividade assíncrona, para dirigir vocês aí sobre a importância dessa reação da piruvato desidrogenase e de outras enzimas com ação semelhante à da piruvato desidrogenase, que vão alimentar aí as reações do ciclo do ácido cítrico. Bom, nós chegamos aí em 9h40, né, que é o teto aí da nossa aula, né? E vocês não falaram nada aí, né? Durante toda essa aula aí, né? Bate-papo, né? Assim, alô?
Vocês estão me ouvindo aí? Ah, sim. Nossa, por um minuto aqui eu pensei assim, nossa, será que caiu aí, ninguém acompanhou durante todo esse tempo? Então, vocês acompanharam, assim, é muita informação, viu, Letícia, viu, nessa aula de hoje, né? Mas, assim, é só uma revisão. Eu estava passando aí sobre aspectos iniciais aí, que eu discuti, assim, com mais tempo aí para vocês anteriormente. Assim, não fechei, né? Porque eu acabei, assim, ficando mais relaxado, aí, já que a avaliação passou para fevereiro, né? E não fiz, assim, muita questão de finalizar ela aqui efetivamente, né? De tal maneira que eu ainda fico devendo para vocês praticamente uma revisão, né, a respeito dessas oxidações biológicas aí, né? Provavelmente lá em fevereiro, lá, de tal maneira que na quinta-feira a gente vem já começando aí a discussão de carboidratos. Aí eu vou passar para vocês uma atividade assíncrona no sábado sobre carboidratos, né? Para que quando a gente voltar lá em fevereiro, né, a gente já tenha condição assim, né, de estar discutindo o metabolismo de carboidrato. Né? Então, é a intenção nossa. Eu gostaria de, mais uma vez, chamar a atenção de vocês, né, o quanto que essas atividades elas estão sincronizadas aí com os tutoriais. Aí, né? Então, o tutorial está levando vocês a estudar essas questões, né? De tal forma que nas aulas, a atividade assíncrona, com esses questionários, levando vocês a estudar também o que a gente apresenta nas atividades síncronas. Aí, tá? Então, isso pode ser mais tranquilo, aí, com toda certeza. Tá? Assim, eu passei uma atividade síncrona, né, que eu vou usar nessa quinta-feira, viu? O Lucas Rodrigues aí está dizendo aí que eu já passei na aula passada eu passei uma, né, que eu vou precisar dela aí na aula de quinta, mas aí eu vou passar uma outra para o sábado que eu vou precisar dela aí na primeira aula, né, quando em fevereiro, no dia 1º de fevereiro, quando a gente voltar aí às nossas atividades. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado aí direitinho, aí, né, esse módulo aí, né, com a simplicidade aí, né, das nossas apresentações, aí, né, de tal forma que a gente vai ficando por aqui. Eu desejo aí para vocês todos aí um excelente dia aí, viu? Tá? Uma excelente semana, né? Na quinta-feira a gente volta com mais atividade, tá?